Nessa linha de trazer algumas reflexões, eu trouxe uma apresentação em que a gente vai falar um pouco sobre alguns dos setores de infraestrutura. Procurarei ser breve. E o objetivo dessa apresentação ela é um caráter um pouco mais geral. As nossas contribuições não serão tão focadas como fazia o doutor Alexandre, mas trazemos algumas reflexões que podem contribuir com esse debate e eventualmente podem ser consideradas pela comissão e pela Casa no seu trabalho legislativo. E aí a apresentação está dividida em três partes. Eu vou ser bem breve na primeira, um contexto e diagnóstico da logística. Eu sou responsável pelo departamento no BNDES que financia os projetos de logística, projetos de rodovia, ferrovia, portos e aeroportos. Então, nós lidamos diariamente com os atores e com os players desse setor, tanto empresas privadas principalmente. Nesse departamento que eu dirijo, temos poucas operações com o setor público, a grande maioria dessas operações é com concessionárias de serviço público. E é nessa linha que a gente traz uma contribuição à comissão, nessa experiência que a gente tem lidando com essas empresas e acompanhando a evolução desses setores. O contexto, eu procurei mostrar um gráfico que, na verdade, eu acho que simboliza bastante o desafio da logística. Lógico que não é só esse, mas esse é o que chama mais atenção, já que anualmente a gente vê que a safra brasileira atinge recordes e sofre aí com dificuldades e com um sistema logístico ineficiente para o escoamento, né? Isso aí reflete bem o tamanho do nosso desafio. Então, ano a ano, a produção brasileira de grãos crescendo, na última safra chegando quase a 200 milhões de toneladas, e é essa produção, principalmente, dentre outros setores, né, que encontram uma dificuldade de escoamento pelas nossas rodovias, ferrovias, portos, e esse representa um pouco do nosso desafio, né? A matriz logística brasileira, só para contextualizar, ela é bastante concentrada ainda em rodovias. 66% da carga transportada nesse país passa por rodovias. Nós sabemos que desses modais de transporte é o modal mais poluente e também é o modal que traz mais custo aos transportadores e aos donos de carga. Então, tem um objetivo de política macro, que é migrar para uma matriz de transporte que seja mais eficiente, mais barata e mais limpa. Por contrapartida, em geral, exigem investimentos maiores, né, de outro lado, né, que é o caso da matriz de ferrovias, né, que hoje ocupa quase 20% da nossa matriz de cargas, e em vários outros países, os nossos comparáveis em dimensões chegam a ser 40%, 50%. Então, a gente tem uma matriz logística que tem um peso muito grande sobre as costas dos nossos transportadores, dos nossos donos de carga. E um percentual muito alto do nosso PIB termina sendo gasto com transporte. Então, aquele gráfico do lado direito, a gente pode perceber que nessa barra aqui é a estratificação do custo logístico no Brasil, que está em torno de 12% do PIB. Essa é uma conta feita pelo ILOS, é um instituto da UFRJ, ligado ao UFRJ, e comparando com a matriz de transporte dos Estados Unidos, o custo logístico é entre 8% e 9%. Então, a gente tem transportes sendo a principal variável desse custo, e aí o modal rodoviário pesa bastante, mas também a necessidade de estoques, porque quando nós temos uma matriz de transportes que não é eficiente, isso faz com que a gente tenha estoques ao longo da cadeia, estoques que poderiam ser eliminados se você tivesse um fluxo de transporte mais direto. Alguns outros exemplos apenas, né? Nós temos várias passagens em nível em que as ferrovias cruzam pelas cidades. Ao longo das ferrovias você teve um crescimento desordenado. Recentemente eu fiz uma visita ao Porto de Santos e fiz questão de fazer essa visita chegando de trem. E a chegada de trem ao Porto de Santos, embora tenha sido recentemente duplicado e tenha havido investimentos, mas a gente cruza uma comunidade bem próxima ao chegar de Santos. E o trem
ele tem que até aumentar a sua velocidade para evitar que você tenha as pessoas cruzando, para evitar que a comunidade arremesse objetos no trem. Então, são exemplos como esse, de um país que é o primeiro exportador de grãos e tem em sua frente o desafio de resolver problemas que parecem tão básicos, que é aumentar a velocidade média da matriz de transportes ferrovias. Hoje, essa velocidade média está em torno de 20 km por hora, entre 20 e 30 km por hora, se a gente pegar a velocidade média de ferrovias no Brasil. É realmente muito baixa. Cada passagem em nível dessa, ela exige que o trem, quando não pare, que ele reduza muito a velocidade, somados todas essas passagens em nível no Brasil inteiro, a gente reduz muito a velocidade do transporte, né? Esse é um dos motivos da ferrovia também não ser tão competitiva, é um dos elementos. Poderíamos falar horas, né, senador, sobre essa situação toda. Filas de espera no navio, o que causa um custo conhecido como demurrage, que os armadores cobram de seus clientes quando tem que esperar a carga chegar nos navios. Acessos portuários requerem muitos investimentos, já que a gente tem fila de caminhões. Alguns desses caminhões também por falta de estocagem, enfim, não é um problema de causa simples, né? A logística brasileira ela tem que ser tratada sobre vários aspectos, mas as consequências que nós vemos anualmente nos jornais são essas. Falar sobre isso é importante para contextualizar o nosso desafio, e sabemos que todas as instituições, de alguma forma, podem contribuir, devem contribuir com isso, né? A segurança jurídica dos marcos regulatórios e desenvolvimento dos marcos regulatórios para tornar esses projetos mais atrativos aos setores privados é fundamental para resolver esse tipo de problema. Bom, essas são apenas algumas imagens, né, que a gente vê, algumas também comunidades que foram desenvolvidas irregularmente, que surgiram irregularmente ao longo das ferrovias. Resumindo, logicamente, de forma bem simplista, o nosso temos como desafio promover a integração de diversos modais, né? Não basta também só investir em rodovias, também em ferrovias e principalmente nos portos onde essas rodovias e ferrovias vão chegar. Precisamos, para isso, elevar investimentos em infraestrutura de transportes. Nosso objetivo é aumentar a capacidade, reduzir custos logísticos e, com isso, a gente aumenta a competitividade. Essa equação ela é muito simples, a gente percebe ela todos os dias. Felizmente, sabemos qual é a solução. A principal solução dela é, de fato, criar condições para que nós possamos estabelecer parcerias com o setor privado, parcerias estratégicas via concessões e PPPs, já que esses grandes projetos envolvem uma série de riscos e são projetos complexos e que o setor público tem naturais dificuldades e restrições para levar adiante esses investimentos. Esse problema ele não está parado no tempo, logicamente, né? E ao longo dos anos a gente já vem percebido muitas melhoras. O desafio é grande, mas a gente vê que vários desses indicadores já têm melhorado. Esses gráficos aí mostram a evolução dos desembolsos do BNDES para vários setores da economia. E neles a gente pode perceber que a linha de infraestrutura já vem de uma trajetória crescente e está batendo recordes. Então, o desembolso do BNDES para os setores de infraestrutura no ano passado superou 60 bilhões, que é praticamente 1/3 do desembolso total do banco. Então, infraestrutura já é uma destinação prioritária dos desembolsos do BNDES e a nossa expectativa é que sigamos nessa linha, né? Infraestrutura nacional. Esses gráficos mostram como é que tem sido a evolução desses desembolsos, especialmente para transportes, logística, esse azul mais claro, e energia. O setor de energia, como todos sabemos, ele já viveu, e vive ainda, né, mas ele já viveu uma grande mudança no marco legal e regulatório na década de 90, e de lá para cá investimentos expressivos vêm acontecendo e crescentes ainda. E já o setor de logística, ele está vivendo isso mais agora. Esse crescimento já vem acontecendo, mas ele começou depois de energia. Então, a gente percebe que vai haver um crescimento mais exponencial de transportes e logística, principalmente se esses projetos de concessão recentemente anunciados, se eles tiverem sucesso, né? Aqui abrindo por
esse gráfico agrega energia e logística. Se nós abrirmos por setores dentro da logística, nós vemos que setores como aeroportos, que nunca foram objeto de desembolso pelo BNDES, o BNDES nunca financiou aeroportos. A partir das concessões de aeroportos realizadas em 2012 e 2013, os desembolsos para aeroportos cresceram de forma significativa. E a gente vê que aeroportos foi, dentro do setor de logística, o setor que mais recebeu desembolsos no ano passado. E nós estamos acompanhando todas as inaugurações que estão sendo feitas dos terminais de Guarulhos, Brasília e de Campinas, que deve ficar pronto também esse ano. Bom, isso foi só para mostrar que nós já estamos numa trajetória ascendente de investimentos em logística, mas, lógico, o nosso desafio é muito maior do que isso. Em rodovias, nós já temos 55 concessões rodoviárias no Brasil. O Brasil já é um dos países que tem o maior número de concessões rodoviárias no mundo. Nós temos, hoje, 18 mil quilômetros em rodovias concedidas. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente sabe que muito ainda por fazer. Temos os governos estaduais lançando suas PPPs, suas concessões, e o governo federal recentemente lançou um pacote de diversas concessões de rodovias. Então, isso mostra que o tráfego em rodovias já concedidas ele cresceu exponencialmente e os investimentos também. Ano passado, a gente teve quase 7 bilhões de reais em investimento pelas concessionárias. Esses dois gráficos aqui mostram as últimas concessões do governo federal. E aqui a gente pode aproveitar para fazer um parêntese sobre a evolução do marco regulatório, da regulação em rodovias. Nós tivemos uma primeira leva de concessões que foi realizada em torno de 1997. Naquela época, o contexto macroeconômico, a situação da economia exigia que os projetos eles tivessem uma taxa interna de retorno que fosse atrativa, porque é um setor muito novo. Nós precisávamos, de fato, criar condições para atrair investidores para um setor que ainda não tinha histórico de investimento privado. Então, aquela primeira rodada de concessões, nós tivemos, devido às características da época, um determinado nível tarifário que hoje consideraríamos alto, próximo aos últimos leilões que foram feitos. Depois daquela rodada, uma segunda grande rodada, falando de rodovias federais, aconteceu em 2007, onde nós tivemos a modicidade tarifária como principal objetivo, e aí já tivemos concessões com tarifas bem mais baixas. Essa evolução tem sido aprendizado. As últimas concessões, elas não privilegiaram somente modicidade tarifária, elas já tiveram uma evolução do marco regulatório em que você tem um leilão pela menor tarifa, mas você também coloca uma série de obrigações de investimentos, obrigações pesadas de investimento, em que o objetivo não é só ter a menor tarifa, mas ter uma transformação da malha nos próximos anos. Isso tudo permitido desde o lançamento da Lei de Concessões. É impressionante como um marco legal transforma a infraestrutura de um país. A legislação de concessões, que tem suas raízes lá na legislação do Programa Nacional de Desestatização, em 1990, e isso foi evoluindo para a legislação de concessões de 97, a criação das agências, e isso tudo permitiu a gente ter hoje uma das maiores redes concedidas de rodovia. É lógico que é um setor que o aprendizado é constante, temos ainda coisas a aprender e a melhorar, mas eu diria que em rodovias, assim como em energia, que nós já temos uma regulação bastante madura, o doutor Alexandre já falava de como é que a ANEEL já tem práticas bem mais evoluídas, avançadas em termos de transparência e governança. Mas no setor de concessão de rodovias e ferrovias, estamos caminhando. Eu diria que em rodovias já avançamos bastante também. Ferrovias ainda, vou falar sobre ferrovias agora há pouco, ainda é um caminho a ser trilhado. Mas em rodovias eu diria que temos bastante segurança para seguir nessa linha de fazer novas concessões. E os últimos leilões têm demonstrado que a iniciativa privada já entendeu o modelo e tem sido atraída por esse modelo e tem buscado participar dos leilões. Já em ferrovias, a privatização em 97, ela gerou 13 concessões. O modelo, ele era um modelo que privilegiava o aumento da produtividade, o investimento na malha,
mas a gente vê que não foi um modelo que ele deu condições para a expansão da malha. Então, na verdade, essa malha dessas 13 concessões, elas tiveram investimentos expressivos e aumentaram muito a produtividade. Temos alguns números no slide seguinte, investimentos feitos anualmente pelas concessionárias. Ano passado passamos de 5 bilhões. A taxa média de investimento crescendo anualmente cerca de 17%. A produtividade das ferrovias ela cresceu acima do PIB. Enquanto o PIB cresceu, aí, pegando uma base 157 pontos, a produtividade em ferrovias, o número de volume transportado por quilômetro útil, aumentou mais de 200 pontos. Então, eu diria que o modelo ferroviário gerido pela iniciativa privada é um modelo que nós colhemos muitos frutos e podemos considerar que teve sucesso. Mas tem suas limitações, porque é um modelo que ele não tem elementos suficientes para incentivar a expansão da malha sem o aporte de recursos públicos, porque novos investimentos, como investimentos em ferrovias, eles demandam volumes muito significativos. Nós temos que ter uma equação que equilibre economicamente e financeiramente essas concessões. E um modelo anterior, ele exige alguns ajustes para que nós cheguemos a esse objetivo. Nessa seara, o governo lançou o Programa de Investimentos em Logística para Ferrovias, que é um programa extremamente audacioso. Foram 12 trechos anunciados inicialmente, trechos ferroviários, alguns deles nós denominamos Greenfield, né? Eles são trechos inexistentes, com investimentos enormes a serem feitos, mas ferrovias sabemos bem que o desafio é ainda maior do que rodovias, né? O investimento por quilômetro em ferrovia ele pode chegar a 10 vezes maior do que a rodovia, e ele pode envolver riscos maiores, riscos ambientais, riscos geológicos. Então, são investimentos que exigem uma reflexão muito maior da iniciativa privada e um marco regulatório muito mais consistente. Então, o governo lançou esse programa com o objetivo, lógico, também de escutar da iniciativa privada obter subsídios com a iniciativa privada, obter contribuições para que esse modelo seja realmente atrativo. E eu acho que hoje nós estamos exatamente nesse momento. A iniciativa privada tem participado, tem ido ao governo, tem levado contribuições, essas contribuições têm ensejado reflexões, e hoje esses projetos eles estão sendo discutidos dentro do Executivo. Acho que o governo tem um desafio em suas mãos, que é como levar adiante investimentos que são tão significativos em ferrovias e um modelo inovador. O modelo, quando foi lançado, ele previa que uma empresa privada ficasse responsável pelo investimento na via permanente, na infraestrutura, nos trilhos, infraestrutura e superestrutura, que nós chamamos, e teria que manter essa estrutura de trilhos para que outros usuários pudessem passar nessa estrutura, usar essa estrutura com o seu material rodante. É um modelo bastante diferente do que existe hoje, que é um modelo, o modelo vigente, a gente considera ele verticalizado. A concessionária de ferrovia ela é responsável pelo trilho e também pelos trens, pelo material rodante. No modelo que se pretende implantar, uma concessionária é responsável pelos trilhos, e outros usuários, investidores, por exemplo, trariam os seus trens e seus vagões para utilizar essa infraestrutura. Um modelo inovador, um modelo com características bem interessantes, mas é inovador até comparando a outros modelos no mundo. Para transporte de cargas, a gente não tem um exemplo exatamente nesses termos. Temos alguma experiência com transporte de passageiros, em que trens de várias operadoras passam em uma ferrovia de outra concessionária, mas para carga não. Então, eu acho que isso está exigindo que o governo tenha um esforço de aprimoramento do modelo, é o que está sendo feito. Os bancos públicos têm tentado contribuir para tornar esses modelos mais atrativos, e tem o objetivo do governo lançar um trecho esse ano. O ministro dos Transportes tem falado isso publicamente. A ferrovia da soja talvez seja um primeiro projeto piloto, a ferrovia que liga o centro produtor, que fica em Lucas do Rio Verde, até a ferrovia Norte-Sul. Recentemente, um trecho também foi inaugurado, né?
E talvez esse primeiro edital seja divulgado ainda esse ano. Estamos aí ansiosos. Esperamos que o governo possa aprofundar os estudos nos demais trechos. Para isso, há a intenção declarada em fazer parcerias com a iniciativa privada para receber esses estudos. E aqui também vale um parênteses. Um artigo da Lei de Concessões, que é o artigo 21, o doutor Alexandre certamente conhece bem esse artigo, é o artigo que dá respaldo às chamadas manifestações de interesse, em que os governos eles oportunizam para a iniciativa privada trazer projetos, trazer estudos, e com base nesses estudos o governo desenvolve os futuros editais de concessão. É um dispositivo extremamente inovador. Sob esse dispositivo, até o BNDES também assessora, em alguns projetos o BNDES assessora governos, tem alguns parceiros, como a Estruturadora Brasileira de Projetos, o Banco Mundial, ele também atua utilizando esse dispositivo, e o governo quer se valer desse dispositivo para fazer os projetos de ferrovia. Esse dispositivo talvez demande ainda uma regulamentação, mas é um dispositivo bem interessante, que nos dá uma indicação de uma legislação bem moderna para a concessão. E é nessa linha que a gente pretende aí continuar desenvolvendo a infraestrutura no país. E eu vou tentar acelerar um pouco, até porque em aeroportos talvez seja um setor semelhante, pode ser comparado a rodovias, em maturidade do marco regulatório. É até impressionante que a primeira concessão tenha sido feita em 2012 e o mercado privado respondeu tão bem ao modelo de aeroportos que já se considera que é um modelo que tem uma maturidade, uma segurança jurídica suficiente para que se consiga levar adiante mais investimentos. E, recentemente, o leilão dos aeroportos de Confins e de Galeão também mostrou isso. Esse gráfico mostra apenas que o Brasil ele tem uma relação passageiro sobre habitante menor do que 1. Esse é um indicador usado mundialmente para medir intensidade de uso de tráfego aéreo. A gente vê que a média mundial, a média desses países, de um conjunto de países, ela é de 3,3 passageiros por habitante. Como nós ainda podemos crescer no transporte aéreo brasileiro? E se experimentou um crescimento nos últimos 10 anos de mais de 100%, e ainda podemos crescer mais 200%. Então, a pressão por infraestrutura aeroportuária, ela deve continuar forte nos próximos anos. Então, temos um desafio grande ainda de continuar investindo em aeroportos, porque o Brasil ainda tem muito a crescer, principalmente com a maior distribuição de renda e o acesso às passagens aéreas, né, que caíram muito o preço nos últimos anos. A gente tem muito a crescer ainda no transporte aéreo. Um diagnóstico até que não é tão recente, mas talvez não estejamos tão longe disso, mostra que a maior parte dos aeroportos a gente tem capacidade, que é a barra cinza, bem próxima da demanda ou inferior. Ou seja, aeroportos que estão aquém, que a capacidade está aquém da demanda. A maior parte deles requer investimentos expressivos. A Infraero tem um programa de investimentos muito grande, com suas dificuldades tem tentado levar adiante esse programa. E os aeroportos que foram concedidos, por sua vez, Guarulhos acabou de inaugurar um terminal que elevou essa capacidade de 30 para quase 50. Em menos de 2 anos, um aumento de capacidade de quase que 50%. Campinas vai elevar a capacidade de 7 para quase 30, com a inauguração do novo terminal. Brasília também, um aumento de capacidade expressivo, mais de 25 milhões de passageiros com um terminal inaugurado. Então, a gente vai ter os terminais concedidos à iniciativa privada, uma capacidade excedente nos próximos anos, felizmente graças a um programa de concessões que foi bem sucedido. Isso aqui é só estratificando os principais aeroportos. Nós temos hoje, já com 6 aeroportos concedidos, 47% do tráfego aéreo brasileiro transitando em aeroportos sob gestão privada. Então, é um setor que nós rapidamente avançamos bastante nas parcerias com a iniciativa privada. Os portos, depois de ferrovias, são o nosso, ou juntamente com ferrovias, está entre os nossos principais desafios, né? O Brasil tem uma rede enorme de portos,
quase 40 portos públicos e mais de 100 terminais privados. Uma carga crescente, mais de 900 mil toneladas, milhões de toneladas em 2012. Aumentando o índice de containers, ou seja, precisando de mais terminais de containers, aumentando a participação na corrente de comércio. Portos, já estamos hoje sofrendo um gargalo e precisamos de medidas urgentes para que esse gargalo ele seja resolvido. Também foi lançado um programa de arrendamentos, né, para transferir a iniciativa privada ou renovar contratos com obrigações de investimento. Esse programa bastante audacioso, mais de 100 arrendamentos, ele está hoje, os estudos já foram feitos, ele está hoje em discussão no Tribunal de Contas da União para que sejam iniciados aí os leilões. Talvez em portos nós tenhamos tido o maior, ou juntamente com ferrovias, o maior avanço. Desculpe, doutor Cleverson, em discussão no Tribunal de Contas da União, porque isso é obrigatório? Isso. A legislação de desestatização, e aí as regulamentações do Tribunal de Contas da União, as instruções normativas do Tribunal, no que tange a desestatização, eles envolvem um controle prévio. Então, o Tribunal ele aprova os estudos de viabilidade e a modelagem dos editais antes que eles sejam divulgados. E eles têm um corpo técnico capacitado para isso? O Tribunal ele vem, ao longo dos anos, se capacitando enormemente. Hoje, eu diria que tem um dos corpos técnicos bem estruturados, né, bem rigorosos. O Tribunal tem demandado que o governo faça muitas vezes revisões de seus estudos, né? O governo tem tido um trabalho grande de atuar junto com o tribunal de forma preventiva para que esses esforços de concessão sejam entendidos ao seu tempo, mas é um trabalho de fato difícil. O tribunal ele tem sido bastante rigoroso e tem contribuído, né, ao seu modo. Esse controle prévio aconteceu com todas as rodovias, então nós já tivemos alguns casos. É uma curva de aprendizado, Excelência. Já tivemos alguns casos em que, após a realização dos estudos, o governo teve que refazer uma parte dos estudos para adequar os projetos em uma situação satisfatória para análise do tribunal. Em portos é um setor muito novo. Então, talvez por isso estejamos no início da curva de aprendizado em portos. E no caso dos portos, a nova lei dos portos, ela trouxe várias novidades. Ela ainda, por ser muito nova, ela ainda depende de um esforço de implantação pelos seus agentes, de interpretação e de regulamentação, né? E aí acho que estamos vivendo justamente esse momento. Nós temos discussões sobre renovação de arrendamentos, temos discussões sobre novos terminais privados. Talvez a parte mais aplicável de forma imediata da lei seja a dos terminais privados. Existia um dispositivo legal antes que dizia que os terminais privados eles deveriam movimentar somente carga própria ou carga majoritariamente própria, e isso foi abolido na legislação recente. Então, com isso, nós já vemos que há uma movimentação enorme de terminais privados já estão procurando o BNDES, interessados em obter financiamento. Então, a gente acredita que nos próximos anos deve haver uma enxurrada de investimentos em terminais privados, em paralelo às licitações de arrendamentos que o governo deve promover. Acreditando nesses programas de investimento, essa é a curva projetada de desembolso em logística, especialmente. Nós já estamos vindo de um crescimento de mais de 35% ao ano. Desembolsamos ano passado 9,5 bilhões só para a logística. E a nossa expectativa é esse ano crescer cerca de 30% e ter essa média de crescimento de 30% em esses programas de concessão tendo sucesso, e esperamos que eles tenham. A gente acredita que essa leva de concessões, ela de fato pode mudar a cara da logística brasileira nos próximos anos. No ano passado, né, como já mencionei, 40% dos desembolsos foram para aeroportos, que foram justamente destinados a esses terminais que foram inaugurados recentemente. Rodovias, e rodovias deve ter um crescimento maior agora a partir dos leilões que foram realizados ano passado.
Talvez Portos tenha tido uma queda no ano passado, se nós formos ver essa cor verde, justamente em meio às discussões do novo marco regulatório, é comum que os investimentos se arrefeçam para depois retornarem. Algumas reflexões, então, que a gente traz sobre a atração de capital privado, e aí de maneira alguma exaustivas. Nós temos alguns setores que passam por reformas e que requerem uma consolidação do marco regulatório, um debate na sociedade e com o governo, para que esses setores, então, eles possam deslanchar como outros que já tomaram seu curso de rodovias e aeroportos, né? É fundamental uma estrutura de financiamento com prazos adequados. Todos esses programas, nós estamos prevendo financiamentos de 20 anos de amortização, 15, 20 anos de amortização. São financiamentos sem paralelo na história brasileira de investimentos, de financiamento privado. Então, são prazos realmente muito longos, e para isso o BNDES tem feito um esforço de adequar suas linhas para esses investimentos. Taxas competitivas, estou mostrando isso, os leilões de rodovias e de aeroportos. É fundamental trabalharmos para ampliar o acesso a outros mercados. O nosso presidente, Luciano Coutinho, tem dito isso em várias oportunidades, que nem pretende e nem teria capacidade de ser o único financiador desse programa tão audacioso. Então, o nosso objetivo é lançar incentivos para atrair o cofinanciamento, atrair investidores privados, investidores nacionais, estrangeiros, fundos estratégicos, quanto investidores financeiros. Recentemente tivemos legislações que estão favorecendo isso. A legislação de debêntures incentivadas, ele é um marco que merece destaque. Nós temos hoje, em carteira do BNDES, mais de 30 projetos que têm expectativa de lançamento de debêntures. É lógico que todas essas legislações e financiamento a projetos de infraestrutura são operações complexas, demandam 1 ano, 2 anos de análise. Então, essa legislação propiciou a emissão de alguns. A gente espera que isso aconteça muito nos próximos anos, certo? Dessa legislação. É fundamental, então, criar esses incentivos para atrair o capital, que não seja somente o capital dos bancos privados, atrair o capital de investidores. Uma alocação de riscos também é crucial nesses investimentos. A evolução dos marcos regulatórios, ela tem trabalhado bastante nesse sentido. Se formos avaliar o último edital de rodovias, nós já temos aí uma transferência ao poder concedente de riscos como a obtenção de licenciamento ambiental. Historicamente, isso era transferido ao agente privado. E, historicamente, temos acompanhado dificuldades na obtenção de licença. Rodovias, isso foi feito de forma inovadora, em que o governo se responsabilizou pela obtenção das licenças. Então, são mudanças dessa. Nós já estamos aí indo no detalhe da elaboração dos projetos, que favorecem bastante a atratividade para o setor privado, porque são riscos percebidos por quem olha de fora do país. São riscos relevantes, né? E mesmo quem está já no país tem enfrentado dificuldades para obter essas licenças. Acho que é natural, né, em muitos desses projetos que a análise seja feita com rigor, mas em muitos outros é possível uma ação engajada de órgão ambiental com o governo e com concessionária que acelere isso. Vou até falar sobre uma experiência recente positiva de rodovias. Riscos não gerenciáveis. Nós temos tido feedback do mercado que um programa de investimento tão grande, ele requer que alguns riscos que antes eram transferidos ao setor privado sejam assumidos pelo setor público, porque as empresas não têm capacidade financeira de fazer frente a tantos riscos. Quanto mais riscos se transfere, falando na condição de financiador, para o agente privado, mais complexa fica a financiabilidade do investimento. O financiador ele termina sendo exigido, ele termina exigindo mais garantias desse agente privado, dado que ele tem mais riscos na execução do projeto.
Então, é uma reação em cadeia. É impressionante como a elaboração de um edital, o marco regulatório e a elaboração do edital, ela tem impactos na conta que o agente privado faz para entrar no leilão, e ela tem impactos na financiabilidade seguinte desse projeto, porque pode ser exigido desse agente privado um conjunto de garantias muito mais difícil do que em um projeto em que você aloca riscos não gerenciáveis, riscos de ordem, como caso fortuito, força maior, o risco geológico é um risco relevante. Alocar esses riscos ao poder concedente, esse tipo de risco ao poder concedente, torna o projeto mais atrativo para a iniciativa privada. E esses sobrecustos, é comum em projeto de infraestrutura você ter sobrecustos de 20% a 30%. Em alguns projetos, isso pode inviabilizar um empreendimento. Um projeto de ferrovia em que você tem 7 bilhões estimado de investimento, um sobrecusto de 700 milhões, ele pode inviabilizar simplesmente o investimento, porque nem todas as empresas teriam condição de fazer frente a um sobrecusto dessa natureza. Então, esse marco regulatório, cada vez mais é importante discutir a alocação de riscos, porque os projetos estão tomando dimensões muito maiores do que alguns anos atrás. Recentemente, também houve a aprovação de uma lei que criou a ABGF, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. É uma agência que está se estruturando, já está criada, já tem presidente, já tem diretores, está hoje discutindo as garantias que ela vai oferecer para os agentes privados, destinadas justamente a esses riscos não gerenciáveis, esses riscos que podem, em última análise, inviabilizar uma concessão e que você não tem no mercado segurador produtos que enderecem esses riscos e nem tem capacidade nos agentes privados para reter esses riscos. Então, essa foi mais uma iniciativa positiva, a criação dessa agência e a criação do fundo, que é o Fundo Garantidor de Infraestrutura, que está sendo discutido e vai requerer um esforço do governo para a capitalização do fundo. A ideia é que seja um fundo que garanta esses riscos e que dê liquidez ao projeto na fase de construção, principalmente. A experiência da qual eu falava de licenciamento ambiental, ela foi possível graças a eu já estou quase encerrando, esse é o meu penúltimo slide, foi possível graças a uma portaria interministerial do Ministério dos Transportes, do Ministério do Meio Ambiente, que permitiu um licenciamento simplificado para determinados trechos de rodovia com baixo impacto ambiental. É o licenciamento mais inteligente, em que o governo ele seleciona, e o órgão ambiental seleciona, junto com a concessionária, alguns trechos que já têm impacto reduzido, são trechos já antropizados, que já têm a faixa de domínio desenvolvida e que não precisam aguardar o licenciamento da rodovia inteira. Então, ao invés de se esperar o licenciamento de um projeto executivo de uma dimensão bem maior, faz-se um licenciamento mais simplificado de trechos da rodovia, e isso vai permitir que essas empresas, ainda em 2014, façam investimentos na ordem de 300 a 500 milhões de reais. As empresas ganharam um leilão no ano passado, todas elas já apresentaram a solicitação de empréstimo ponte ao BNDES, nós já estamos analisando esses empréstimos ponte solicitados, e já temos um quadro de investimentos por essas empresas que montam 300, 400 a 500 milhões de reais ainda esse ano, graças a esse licenciamento ambiental simplificado. Bom, já falei sobre o desafio do modelo ferroviário, é um modelo inovador, a Valec é o pilar de sustentação financeira desse modelo, então, para isso, o governo tem que empreender um esforço muito grande de transformar a Valec nesse pilar de sustentação, pilar operacional e financeiro. Sabemos que é uma empresa que vai demandar muito esforço do governo para que ela execute aí essa responsabilidade que está sendo atribuída a ela. Vamos precisar de projetos detalhados, vamos precisar de algum tratamento bem específico. Por exemplo, ao se separar o gestor da infraestrutura dos transportadores, tem que se tratar
como que os acidentes, como é que a responsabilidade dos acidentes ferroviários vai ser alocada em cada parte, dado que não temos mais uma empresa responsável pelo transporte exclusivamente, mas várias, né? Então, tem uma série de questões aí que vão demandar dos setores de infraestrutura e dos agentes muita discussão nos próximos meses. E o último slide, algumas conclusões. Essa regulamentação eficiente, as legislações que já foram aprovadas, né, e as mudanças que os editais têm incorporado são fundamentais e é importante que o governo continue nessa linha para que os investimentos em infraestrutura eles de fato sejam alavancados. O financiamento de longo prazo é fundamental e o BNDES está engajado a prover isso. Precisamos continuar nessa linha de criar incentivos para atrair o capital privado, para atrair os bancos e os investidores. Alocação de riscos, compartilhamento de garantias. O BNDES está disposto a dar aos investidores privados a mesma senioridade e prioridade na recuperação da dívida que o credor BNDES tem. Isso é uma inovação que, de alguns anos para cá, tem ajudado bastante a fazer cofinanciamento, a atrair recursos privados. E essa assunção pelo governo, pelo poder concedente, ou por algum instrumento garantidor, né, é o caso da BGF, dos riscos chamados não gerenciáveis e não seguráveis, ela é fundamental para que os projetos tenham sustentabilidade financeira. Eu, mais uma vez, sou grato à oportunidade de falar essa comissão. Presidente e Vossa Excelência, como eu disse, são reflexões mais gerais, mas eu espero que sejam positivas para o trabalho da comissão. Muito obrigado.